Boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Para mí es un gran placer estar hoy aquí en este lugar. Meu nome é Cláudio Duarte. El nombre de él es Claudio Duarte. Eu sou brasileiro Él es brasileño e já recebi de Deus muito através da língua hispana. y ya recibió de parte de Dios muchas cosas de parte de la lengua o idioma español. Eu acho que agora chegou a vez de inverter isso um pouquinho Y ahora llegó el momento de invertir eso e poder oferecer a vocês um pouco do que também aprendi muito com vocês. y también ofrecer a ustedes algo que él ha aprendido también de ustedes. Então é um prazer muito grande. Así que es un gran placer para nosotros estar aquí. No Brasil, uma das áreas que eu atuo é a família. En Brasil, una de las áreas que él actúa es en el tema de familia. Eu sou casado há 31 anos, Él es casado a 31 años, tenho 2 filhos, tiene 2 hijos, um é casado e o outro solteiro, uno es casado y otro soltero, e tenho 2 netinhos. y tiene 2 nietos, nietecitos. E nos últimos 20 anos o que eu mais tenho feito é falar de família, En los últimos 20 años lo que más ha hecho es hablar temas de familia. falar de casamento. Habla de matrimonios. Quem é casado aqui, por favor, levante a mão. ¿Quién es casado? Levante la mano. Meus sentimentos. Nuestro sentimiento por usted. Mas eu tenho falado muito de relacionamento. Él ha hablado mucho acerca de relaciones. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Y ese tema es que queremos hablar con usted hoy. Eu quero mostrar a você que Deus tem uma proposta para você, Él quiere demostrar que Dios tiene una promesa o una propuesta para usted, que é muito maior do que ir morar no céu. que es mucho más grande que vivir en el cielo. A proposta é trazer o céu para a terra. La propuesta es traer el cielo a la tierra. Enquanto eu não vou para lá, En cuanto nosotros no vamos hacia allá, eu vou trazer as bênçãos de lá para a minha vida. Él quiere traer la bendición de Dios para nuestra vida. Na oração do Pai Nosso, En la oración del Padre nuestro, Jesus ensinou Jesús enseñó que venha o teu reino que venga tu reino e que seja feita a tua y vontade, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. aqui na terra, na minha vida, Aquí en la tierra, en nuestra vida, assim como ela é feita no céu. de la misma forma que es hecha en el cielo. Então, antes que eu vá para o céu, Antes que entonces yo vaya al cielo, eu vou trazer o céu para a terra, yo quiero traer el cielo a la com tierra, a minha conduta, con mi comportamiento, com as minhas decisões. con mis decisiones. Então eu vou falar de relacionamento hoje com vocês. Entonces vamos a hablar hoy acerca de relaciones. Eu aprendi que as relações se estabelecem em 3 níveis. Yo aprendí que las relaciones se establecen en 3 niveles. O primeiro nível é o interpessoal. El primer nivel es el nivel interpersonal. Como você se relaciona com pessoas. Cómo usted se relaciona con otras personas. E inicialmente esse é o relacionamento mais importante da sua vida. Inicialmente esa es la relación más importante en su vida. Ele estabelece o idioma que você vai falar. Establece el idioma o el lenguaje con que usted va a hablar. E esse estabelece seus costumes e hábitos. Establece las costumbres y los hábitos. Então você aprende muito com isso. Entonces usted aprende mucho con eso. Pessoas que enfrentam problemas, principalmente psicológicos. Personas que enfrentan problemas principalmente psicológicos. Todas as vezes que eles procuram ajuda, Todas las veces que buscan una ayuda, o profissional da área da saúde el profesional del área de la salud tenta buscar entender como ele foi criado, como ele cresceu, qual foi o seu ambiente. él intenta entender cómo fue creado, cuál fue su ambiente de crianza. Porque todos os relacionamentos de base que não são bem feitos Porque todas las relaciones de base, de fundamento que no fueron bien hechas, criam adultos problemáticos, crean adultos problemáticos, inseguros, confusos. inseguros o confusos. Então este é um relacionamento importantíssimo. Entonces esta relación es una relación muy importante. Pessoas que são ensinadas a se relacionarem bem com outros, Personas que nos enseñan a relacionarnos bien con otras personas, normalmente vão se relacionar bem consigo mesmo. se van a relacionar bien consigo mismos. E essa é a segunda área de relacionamento. Y ese es el segundo nivel de relaciones. Como você lida com suas emoções? Cómo usted maneja sus propias Como emociones. você reage às provocações? Cómo usted responde a las Você é provocaciones. regido por aquilo que está dentro de você ou por aquilo que está ao seu redor? Usted responde de acuerdo a lo que está dentro de usted o lo que está alrededor de usted. Então, se relacionar bem consigo mesmo Entonces, si usted se relaciona bien consigo mismo, é importantíssimo. es importantísimo. O salmista disse assim: El salmista dice de esta forma: fica quieta dentro de mim, ó minha alma. permanece quieta, alma mía, dentro de mí. Ele conversava com ele mesmo. Le estaba conversando con él
mismo. Ele estava batendo um papo com ele mesmo, resolvendo algumas questões intrapessoais. Él estaba conversando con él mismo, resolviendo algunos conflictos internos del mismo. Às vezes você precisa conversar com você mesmo, principalmente se você é casado. Y a veces, y a veces usted precisa de conversar con usted mismo, especialmente si usted está casado. Fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Queda quieta dentro de mí, alma mía. Espera em Deus. Espera en Dios. Eu costumo dizer que para ser bem casado, Yo acostumbro a decir, para estar bien casado, você só precisa de duas coisas: usted necesita solo de dos cosas, de beleza e paciência. de belleza y paciencia. Se está tudo bem, beleza. Si está todo bien, belleza. E se não está, paciência. Y si no está, paciencia entonces. Então, se você tem beleza e paciência, Entonces, si usted tiene belleza o paciencia, provavelmente você vai ser bem sucedido. probablemente usted va a tener éxito. E o último relacionamento El último nivel de las relaciones é o relacionamento divino. es el relacionamiento divino. Como você se relaciona com Deus. ¿Cómo usted se relaciona con Dios? Pessoas que não se relacionam bem com outras pessoas Personas que no se relacionan bien con otras têm personas dificuldade de se relacionar consigo mesmo. tienen dificultad de relacionarse con ellas E mismas automaticamente vão ter problemas de se relacionar com Deus. y automáticamente tendrán problemas de relacionarse con Dios. Então é muito importante que sejamos saudáveis, Entonces es muy importante estar saludables para que todos os relacionamentos que mantemos, para que todas las relaciones que mantenemos eles sejam longos sean duren mucho, duraderas e que sejam saudáveis. y que sean saludables. Se você tem poucos amigos de longo prazo, Si usted tiene pocos amigos de mucha duración, isso significa que provavelmente você tem algum problema emocional. significa que probablemente usted tiene algún problema emocional. Só pessoas emocionalmente saudáveis Son personas emocionalmente saludables. têm relacionamentos longos Tener relacionamientos duraderos e sadios. es saludable. Então hoje eu quero mostrar um pouco isso a você. Entonces yo quiero mostrar hoy un poco acerca de eso. Eu quero falar de dois grandes homens de Deus, Yo quiero hablar de dos grandes hombres de Dios, Elias e Eliseu. acerca de Elías y Eliseo. E eu quero mostrar a você que no que diz respeito ao relacionamento com Deus, Y quiero demostrar acerca de lo que se corresponde a la relación con Dios. eles são exemplos perfeitos. Ellos son ejemplos perfectos. Mas quando nós olhamos como eles lidam consigo mesmo e com os outros, Y cuando nosotros vemos cómo ellos manejaban ellos mismos y con otras personas, nós vamos descobrir que podemos nos tornar crentes, que vamos morar no céu, podemos descubrir que podemos ser creyentes, que vamos a vivir en el cielo, mas vamos ter muita dificuldade de lidar com pessoas aqui na terra. vamos a tener muchos problemas de lidiar con las personas aquí en la tierra. E eu posso me tornar alguém mais acessível aqui na terra, Y yo puedo tornarme una persona más accesible aquí en la tierra. porque muito mais do que te levar para o céu, Porque mucho más que irse para el cielo, Deus quer também te ensinar a viver aqui na terra. Dios te quiere enseñar a cómo vivir aquí en la tierra. Aprender a viver com pessoas é muito importante. Aprender a vivir con personas es muy importante. E quanto mais difícil essas pessoas são, Y cuanto más difíciles esas personas son, uma melhor pessoa você se torna. usted se torna una mejor persona. Se a vida está te aproximando de pessoas muito difíceis, Si la vida te está acercando a personas muy difíciles, é porque provavelmente você ainda é uma pessoa que não é muito boa com relacionamento. es posiblemente porque todavía usted no es una persona que es buena con relaciones. Todas as vezes que você se torna bom de relacionamentos, Todas las veces que usted se torna una persona buena en relaciones, não tem ninguém difícil para se relacionar. no tiene nadie difícil para relacionarse. Então, se o seu marido não é bom, Si su marido no es bueno, não troque de marido, no cambie de marido, troque de postura. cambie de postura. Se a sua sogra não é muito boa, Si su suegra no es buena, melhora o antídoto do veneno da serpente. es mejor el antídoto del veneno de la serpiente. Então, quando você aprende a lidar com suas emoções, Entonces, cuando usted aprende a manejar sus você emociones, se torna uma pessoa extremamente equilibrada. usted se torna una persona equilibrada. E é importante nós entendermos isso. Y es importante entender esto. A Bíblia fala que tem duas mortes. La Biblia dice que tenemos dos Ao muertes. que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Y el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Então, se tem duas mortes, também tem duas vidas. Entonces, si tienes dos muertes, también tenemos dos vidas. Tem uma vida transitória e passageira que tem fim, essa é a vida deste corpo. Tenemos una vida transitoria y pasajera que es la vida de este cuerpo. E depois disso tem uma vida Y eterna. después de eso tenemos la vida eterna. Então nós precisamos aprender que Deus está focado nessas duas vidas. Entonces tenemos que entender que
Dios se enfoca en las dos vidas. Então, não há nada mais importante que a nossa salvação. Entonces no hay nada más importante que la nuestra A salvación. Bíblia já mostra isso desde o início. La Biblia muestra esto desde el comienzo. No princípio cria Deus céus e terra. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, Porque o céu vem primeiro e a terra depois. porque el cielo viene primero y la tierra después. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primero el reino de Dios y su Não justicia. temos pessoas que podem te matar apenas na primeira morte. Entonces tiene personas que pueden solo morir en la primera muerte. Então, nós precisamos entender Entonces necesitamos entender que Deus está focado nas duas vidas. que Dios está enfocado o tiene enfoque en las dos vidas. E hoje eu quero falar um pouco com você do interpessoal. Entonces hoy quiero hablar acerca de la vida interpersonal. Como você lida com gente. Cómo usted maneja personas. Eu achei extraordinário o momento de louvor e a maneira com que vocês conduzem. Él halló extraordinario la manera de que adoramos y conducen todo el proceso. E estavam falando de relacionamento com Deus, e isso é maravilhoso. Y estaban hablando acerca de relación con Dios y es maravilloso. Mas como eu posso amar de Deus que eu não vejo, ¿Cómo yo puedo amar a Dios que yo no estoy viendo se eu não sou capaz de amar alguém que eu estou vendo? si yo no soy capaz de amar a ese que estoy viendo al frente Então mío? você não pode descartar pessoas. Usted no puede descartar a las personas. Você precisa aprender a colocar pessoas nos seus níveis. Usted necesita aprender a colocar la persona en el nivel correcto. Não tenha medo de promover pessoas No tenga miedo de promover o mover e personas de rebaixar pessoas. y también de alejar o rebajar personas a otro nivel. Mas nunca descarte pessoas. Mas nunca descarte a Eu ellos. não sei se você já viu os reality shows. ¿Do qué? Reality shows, aqueles programas de No sé si usted vio algún show de realidad, reality show, onde pessoas votam para eliminar outras pessoas. donde las personas votan para eliminar personas. Aquilo é um grande estabelecimento de cultura, de descartar pessoas. Aquí existe esta cultura de descartar personas. Se você não gosta da pessoa, Si usted no le gusta a ella, elimina essa pessoa da sua vida. la elimina de su vida. A vida não nos ensina isso, o evangelho não é assim. El evangelio no es así, la vida no nos enseña eso. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas. Necesitamos aprender a convivir con las personas. Só que você tem que definir a proximidade, o distanciamento seguro dessas Pero pessoas. usted tiene que aprender a definir la proximidad o el distanciamiento seguro para usted con esas personas. Nós vivemos debaixo de dois mandamentos, Vivimos debajo de dos que mandamientos são muito importantes, que principais. son muy importantes y principales. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amar a Dios sobre todas las E amai cosas o próximo como a ti mesmo. y amar al prójimo como a ti mismo. Na verdade, nesses dois textos, La verdad está en esos dos textos. nós temos três mandamentos La realidad somos tres e mandamientos não dois. y no son dos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Es amar a Dios sobre todas O las segundo cosas. é amar você. El segundo es amar a usted mismo. E depois o terceiro é ame o próximo como a ti mesmo. Y el próximo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Se você começar achando que todo mundo é bom, Si usted comienza diciendo que todo el mundo es bueno, você termina achando que todo mundo é mau. usted termina pensando que todo el mundo es malo. Então tem pessoas boas Entonces tiene personas buenas e tem pessoas más. y tiene personas malas. Todas precisam morar no céu, Todas necesitan vivir en el cielo porque a maldade vai ficar aqui na terra. porque la maldad va a quedar aquí en la tierra. Mas você não vai conseguir conviver com todo mundo aqui. Pero usted no va a conseguir convivir con todo el mundo aquí en la Então tierra. você tem que amar todo mundo, Pero usted tiene que amar a todo el mundo. mas não precisa gostar de todo mundo. No necesita estar cerca de todo el mundo. Gostar tem a ver com gosto. Gustar tiene que ver con gusto. E todas as vezes que você prova alguma coisa, você define se quer continuar ou não. Y siempre que usted prueba algo, usted decide si quiere continuar o no. Então tem gente que você prova Entonces tiene personas que Mas usted não prueba, gosta. mas no gusta. e você vai amá-la, Y usted la continúa amando. você vai atendê-la, Usted la va a atender. você vai orar por Usted va a ela. orar por Então ellas. você quer que ela more no céu, Pero usted quiere que ella viva en el cielo también. mas ela não precisa estar muito próxima de Pero você. no consigue estar muy cerca de usted. Tentar trazer essa pessoa para perto de você Intentar traer a esa persona cerca de usted pode fazer com que você amanhã não queira se relacionar com mais ninguém. puede hacer que usted no quiera mañana relacionarse con más nadie. Vê se está No. Está baixinho? tá baixinho. Esse aqui está alto. Deixa eu ficar com esse aqui, que você fala mais baixo que eu. Então é muito importante nós entendermos isso. Entonces es bien importante entender esto. Eu vejo muitas pessoas que não querem se relacionar mais com ninguém, Yo veo personas que no quieren relacionarse con más nadie porque se aborreceu com algumas pessoas, porque se dañó el corazón con una sola persona, que não aprendeu a colocar essas pessoas num lugar seguro. porque no aprendieron a colocar a esa persona en un lugar seguro. Todo mundo é certo, Todo el mundo está bien, mas nem todo lugar é correto. mas no todos los lugares son correctos. Às vezes a pessoa é certa para estar num divã de um analista. A veces la persona tiene que estar en el sillón del psiquiatra
e ela está na sua certidão de casamento. y él está cerca en su silla de casado. É a pessoa certa, porém no lugar errado. Es la persona correcta en el lugar errado. Então, quanto mais rápido você aprender a fazer isso, Entonces, entre más rápido usted aprenda a posicionar, você vai descobrir o quanto Deus te ama. usted va a descubrir cuánto ellos te aman. Ele te ama tanto Ellos te aman tanto que ensinou você a conviver com todos os seus irmãos, que le enseñó a convivir con todos tus hermanos, desde os mais fáceis aos mais difíceis. desde lo más fácil a los más difíciles. Então, vamos observar esse texto. Entonces, vamos a observar aquí este texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, verso número 1. Ele diz assim: Dice así. Elias o tisbita, Entonces Elías Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: que era de los moradores de Galad, Vive o Senhor Deus de Israel, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, em cuja perante a face estou, en cuya presencia estoy, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, senão segundo a minha palavra. sino que sea por mi palabra. Feche os seus olhos por um Voy a momento. cerrar sus ojos por un momento. Senhor nosso Deus e Pai, Señor nuestro Dios Padre, continua falando conosco. continúa hablando con nosotros. Usa como um canal de bênção nesta noite. Úsanos como un canal de bendición en esta noche. Remova todas as distrações Remueve toda distracción e fala conosco não o que queremos ouvir, y habla con nosotros no lo que queremos oír, mas o que precisamos ouvir. mas lo que necesitamos oír. Tira-nos do conforto da mesmice Tíranos de la comodidad que estamos viviendo e nos coloque no confronto das y mudanças. colócanos y confróntanos para nosotros hacer los cambios E que sejamos transformados y que seamos transformados pelo poder da Tua por el palavra. poder de tu palabra. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Señor, Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Isso. Eu quero mostrar a você hoje Yo quiero mostrar hoy para ustedes um homem que se relacionava muito bem com Deus, un hombre que se relacionaba muy bien con Dios, mas tinha algumas dificuldades de se relacionar com pessoas. mas tenía dificultades de relacionarse con otras personas. Seu nome é Elias. Su nombre es Elías. Eu não sei se você reparou no versículo que lemos, Usted, no sé si usted se dio cuenta del versículo que Você- acabamos de leer, ou se você conhece um pouco da história, o conoce un poco de la historia de Elías, mas Israel vivia um período bem difícil. mas Israel estaba viviendo un tiempo bien difícil. Ele era um tempo de expansão, Era un tiempo de expansión, de crescimento, de crecimiento, porque Acabe era um bom rei. porque Acab era un buen rey. No que diz respeito a estruturas de crescimento, ele foi muito bom. En lo que respecta a estructura de crecimiento, era muy bueno. Mas ele se casou com uma mulher muito perigosa. Mas se casó con una mujer muy peligrosa. Seu nome era Jezabel. Su nombre era Jezabel. Uma mulher à frente do seu tempo. Una mujer que estaba al frente de su propio tiempo. Dominadora. Dominante. Mas Acabe se perdeu um pouco no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Pero Acab se perdió un poco en lo que tiene que ver con relación con Dios. Então havia uma imoralidade, uma idolatria muito grande. Entonces existía la inmoralidad y la idolatría muy grande. E Elias era o profeta. Y Elías era el profeta. Ele não concorda com isso. Y no concordaba con eso. Ele está vendo que o povo está se afastando de Deus. Él estaba viendo que el pueblo se estaba alejando de Dios. E isso está acontecendo por causa de Acabe. Y eso está aconteciendo por causa del rey Acab. Então ele fica indignado com isso. Entonces quedó indignado con E esa não tem situación. problema nenhum. Y no tenía problema ninguno. Não há problema nenhum em coisas que que começam a incomodar você. Entonces no tiene problema ninguno con cosas que te incomodan. A vida é desse jeito. La vida es así. Mas a pergunta é o que você faz quando as coisas te incomodam. La pregunta es qué tú haces cuando las cosas te incomodan. Como você se comporta quando as coisas não acontecem como você gostaria que ela ¿Cómo usted acontecesse? se comporta cuando las cosas no ocurren de la forma que usted esperaba que ocurrieran? Elias está tão chateado Elías estaba tan triste, tan incómodo, que ele vai em direção a Acabe que entonces él va y se dirige al rey Acab e lança uma profecia por causa disso. y profetiza sobre eso, acerca de eso. Ele diz para Acabe: Él le dijo a Acab, segundo a minha palavra, basado en mi palabra, eu vou pedir a Deus para não chover na terra que você administra. yo le voy a pedir a Dios que no llueva sobre la tierra que usted está ministrando. Mas Elias morava lá. Mas Elías vivía en esa tierra también. Ele esqueceu que se acabasse a água dos outros, acabaria para ele também. Él se olvidó que si se acaba el agua para los otros, también se acaba para él. Mas ele está tão aborrecido com o que aconteceu Mas él es tan decidido, tan incomodado con lo que estaba aconteciendo, que ele
perdeu o controle de suas emoções. que él perdió su propia control de sus emociones. Deus não falou para ele dizer aquilo. Dios no le dijo a él que le dijera eso al rey, Mas Deus confirmou para ele apenas o que ele pediu. mas Dios le confirmó a él lo que él pidió. Então não vai chover onde você administra, cara. Entonces él dijo, no va a llover donde usted está ministrando. E Deus falou, tá ok. Y Dios dijo, está ok. E não choveu mais. Y no llovió nada. Aí Acabe começa a perseguir Elias. Entonces acá comienza a perseguir a Elías. E Deus manda Elias fugir. Y Dios manda a Elías a huir. Um obediente fugindo de um desobediente. Un obediente huyendo de un desobediente. Um homem de Deus fugindo de um desviado. Un hombre de Dios huyendo de un E desviado. por que isso acontece? ¿Y por qué eso pasa? Porque o homem de Deus não guardou sua língua. Porque el hombre de Dios no guardó su Não lengua, su preservou boca. suas emoções. Él no dejó, fue gobernado por sus propias emociones. E agora ele está fugindo de Acabe para não morrer. Y ahora está huyendo del rey acá para no morir. E sabe o que Deus disse para Elias? ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Elías? Foge, Él dijo, huye, corre, corre, porque Acabe vai te matar. porque Acab te va a matar. E Deus disse a ele, eu já conversei com os corvos para que ele te alimente. Entonces Dios le dijo a Elías, ya conversé con los cuervos para que ellos te traigan alimento. Vai para o ribeiro de Querite. Va para el río de Querita ahí. Então você vai dormir no templo. Usted va a dormir allí en Vai ese ter que lugar. dormir com o olho aberto, o outro Va a fechado. dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado. Porque as feras estão lá no campo. Porque también las bestias, la feria están Lá aquí en não- el campo. Lá não tem conforto. Allá no tiene comodidad. Lá não tem nada. Allá no tiene nada. E quem procurou isso? ¿Y quién procuró eso? ¿Quién buscó eso? O próprio El Elias. propio Elías. Quantas vezes nós ¿Cuántas veces nosotros vivemos vidas tão ruins? vivimos vidas tan malas E o diabo não tem nada a ver com isso. y el diablo no tiene nada que ver con eso? E nem tampouco Deus. Ni tampoco Dios. Mas eu vou morar no céu. Entonces vamos a vivir en el cielo. Porque Jesus é o meu Salvador. Porque Jesús es mi Salvador. Mas minha língua é minha perdição. Mi lengua es mi perdición, mi boca. Minhas escolhas são ruins. Mis decisiones son malas. Então os resultados de minha vida são negativos. Entonces los resultados de mi vida son negativos. Muito mais do que morar no céu. Mucho más que vivir en el cielo. Quando eu trago o céu para a terra, Cuando yo traigo el cielo a la tierra, as pessoas que querem observar minha vida las personas que están observando mi vida verão que Deus controla a minha vida. verán que Dios controla mi E aí vida. elas querem receber Deus, não pelo que eu falo, Y ahí las personas van a querer recibir a Dios no por lo que yo digo, mas pelo que eu vivo. más por lo que yo vivo. Minha vida com Deus é inspiradora. Mi vida con Dios va a ser inspiradora. Minha vida com Deus é de batalhas e lutas, Mi vida con Dios es que de batallas y luchas, mas é de vitória. mas también es de victorias. Então nossa vida na terra está altamente comprometida com nossa vida no céu. Entonces nuestra vida en la tierra está altamente comprometida con nuestra vida en el cielo. Porque muito mais do que um comportamento individual, Porque mucho más que un comportamiento individual, existe a divulgação do reino de Deus. existe la divulgación del reino de Dios. E ela acontece com o meu testemunho. Y ella ocurre con mi testimonio. Como eu me comporto? Cómo yo me comporto. E Elias não foi muito bom nisso. Y Elías no fue muy bueno en eso, no. Está lá comendo a comida trazida pelos corvos. Ella está comiendo la comida que los cuervos le trajeron, Porque Deus porque Dios o guardou. lo guardó, lo protegió. Só que agora ficou muito tempo sem chover. Pero como quedó mucho tiempo sin llover, E a água do ribeiro está secando. agua del río se está secando. O corvo continua trazendo comida. El cuervo te continúa trayendo comida, Mas ele já está entalando. mas ella está ¿qué? Não tem água. No tiene agua, no tiene agua. E você sabe por que isso está acontecendo? ¿Y sabe por qué eso está pasando? Porque Acabe já está chegando lá. Porque Acab ya está llegando al lugar. Então Deus diz para Elias, Entonces Dios le dijo a Elías, foge daqui. entonces huye de aquí también. Vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Va para Serepta, que allá pertenece a Sidón. Acabe não vai te procurar lá. Acab no va a llegar hasta ese lugar. E eu já preparei uma viúva para cuidar de Y ya você. te preparé una viuda que va a cuidar de usted. Imagine o que o profeta pensou. Imagina lo que el profeta pensó. Uma viúva para cuidar de mim. Una viuda para cuidar de mí. Arrumei um casamento, En arrumei uma casa, medio de la casa. alguém para cuidar de mim. Alguien va a cuidar de mí. E lá vai ele para Sarepta. Y ahí va contento para Sarepta. Provavelmente com grandes expectativas Probablemente con grandes expectativas de achar uma viúva bonita, de hallar una viuda bien bonita. rica. Está ahí. E o que ele chega lá Y entonces en lo que él llega hasta allá, é uma viúva catando uns gravetos. ahí está la viuda preparando todo. Provavelmente deu saudade dos corvos. Entonces Dios, no te consta traducir eso, ¿no?
Olha só, Elias está decepcionado. Entonces Elías está decepcionado. Mas quem procurou a viúva? Mas ¿quién procuró a la viuda? A semente que ele plantou lá atrás. La semilla que él plantó allá atrás. Se ele tinha um problema com Acabe, Si él tenía un problema con Acab, ele tinha que resolver com él Acabe. tenía que resolver el problema con Acab. Não é transformar num ambiente coletivo Entonces no era para transformar todo en un ambiente colectivo, uma frustração pessoal. una frustración personal. E ele está se dando mal com isso. Entonces le está dando muy mal con eso. E vai viver na casa da viúva. Ahora va a ir para la casa de la viuda. Até que um dia Deus diz, volta. Hasta que un día Dios le dijo, regresa. E ele, ao voltar, Y él, al regresar, ele encontra com alguns homens. él se encuentra con algunos hombres. E ele pede para cair fogo do céu. Y él pide para caer fuego del cielo, Para matar aqueles homens. para matar a aquellos hombres. Elias tem dificuldade de viver com gente. Elías tiene dificultad para vivir con personas. Talvez Elias deveria ser o abominável homem da neve. De repente es el abominable hombre de las nieves, no sé. Porque tem gente que não sabe viver com gente. Porque tiene personas que no saben vivir con otras personas. Ele tem inveja de que tem mais. Tienen envidia de los que tienen más. Ele pisa em quem tem menos. Él piensa que tiene menos. Ele se atrapalha quem está no mesmo nível. Él siempre se atrapala o va en contra de los que están al mismo nivel. Então é melhor morrer. Entonces es mejor morir. Vá para o céu mesmo. Va para el cielo mismo. Que vai na frente, depois nós vamos. Va adelante hasta que nosotros después llegamos. Então lá vai ele. Entonces va solo él. Ele tem um garoto que trabalha com ele. Él tiene un niño, un joven que trabaja con él. E esse rapaz é aquele que olhou a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Y ese fue el joven que vio la nube del tamaño de la mano de un hombre. Mas também não durou muito tempo. Mas tampoco duró mucho tiempo, no. Elias deixou esse menino para trás, logo na Entonces, frente. Elías largó, dejó atrás a ese jovencito. Difícil. Es difícil. Ele está num momento extraordinário. Está en un momento extraordinario. Um apelo fantástico ele pode fazer. Es un momento fantástico, que una apelación que él podía hacer. Uns indivíduos desviados, Unos individuos desviados, perdidos no mal. perdidos en el mal. Os profetas de Baal. Los profetas de Baal. Ele clama ao Deus verdadeiro. Y él clama al Dios verdadero. Deus derrama o poder e a glória. Dios derrama poder y É a hora gloria. de fazer um apelo para aqueles camaradas. Era la hora de hacer un apelo, un llamado Se a Dios. convertam ao Deus Se verdadeiro. conviertan al Dios verdadero. Ele desce até o ribeiro e mata os caras tudo. Y entonces él va hasta el collado y mata a todo el mundo. Es el problema mismo, ¿eh? Eu não vim falar mal dele. Él no viene a hablar mal de él. Eu só vim mostrar para você que esse cara foi morar no céu. Yo voy a demostrarte que ese hombre fue a vivir en el Na cielo. transfiguração ele foi visto. En la transfiguración fue una de las personas que Foi apareció. habilidoso para lidar com Deus. Fue Habilidoso para lidar com Deus. fue muy hábil para tratar con Dios. Mas não sabia lidar com gente. Mas no sabía trabajar con personas. E é importante que você trabalhe com Y es gente. importante que usted trabaje con personas. Porque o chefe dos crentes Porque el jefe de los creyentes foi altamente habilidoso para lidar com gente. fue altamente habilidoso o hábil para trabajar con personas. Que pessoas? ¿Qué personas? Todo tipo de pessoas. Todo tipo de personas. Falaram que ele tinha demônio. Le decían que tenía demonio. E ele amava quem disse que ele tinha demônio. Y él amaba a quien tenía demonios. Se fosse você. Y si eso hubiese sido su caso. Se fosse Elias. Y si fue Elías, mandaba fuego, ¿no? Eu queria saber quem é que está pregando. Se sou eu. Ele. É você. Fique animado, né? Vou traduzir. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Presta atenção. Ele nem quer traduzir mais. Preste bem atenção. Presta atenção. Ele foi morar no céu, Él fue a vivir al cielo, mas não teve uma vida muito fácil aqui na terra. mas no tuvo una vida fácil aquí en la A tierra. escolha é sua. La decisión es suya. E pessoas difíceis tem em todo lugar. Personas difíciles tienen en todos lugares. Na família, En la familia, no trabalho, en el trabajo, na igreja, en la iglesia, em todos os lugares. en todos los lugares. Agora, eu sou habilidoso para lidar com essas pessoas. Ahora yo soy muy hábil para trabajar con esas personas. Isso torna a minha vida mais fácil. Eso torna mi vida o hace mi vida más Deixa fácil. mais suave. La deja más suave, más fácil. Elias tem problema com isso. Y Elías tenía problemas con eso. O cara que ele poderia fazer o apelo, ou os homens que ele poderia fazer um apelo, En el momento que podía hacer una invitación a esos hombres para ele Dios, matou os camaradas. los mató a todos. Mas agora ele vai viver um momento extraordinário. Mas ahora va a vivir un tiempo extraordinario. Jezabel, mulher de Acabe, La Jezabel, la esposa de Acab,
vai mandar matar Elias. lo va a mandar a matar a él. Às vezes eu fico pensando, A veces me quedo pensando, homem que matou 450 profetas un hombre que mató 450 e profetas sai correndo de uma mulher. sale corriendo de una mujer. A Bíblia quer nos mostrar La Biblia quiere mostrarnos o quão perigoso cuán peligroso é o sexo feminino. es el sexo femenino. O cara não tem medo de 450 homens, El hombre no tiene miedo de 450 hombres, mas corre de uma mulher. mas corrió de una mujer. Não é muito diferente da sua, No, perigosa. no es muy diferente a su propia vida, ¿verdad? É só uma brincadeira. Eso bromeando. Mas ele está fugindo. Mas está huyendo. E no caminho, Entonces en el camino, ele esconde numa caverna él se esconde en una cueva e começa a ter problema consigo y mesmo. comienza a tener problemas con él mismo. E aí ele diz, Senhor, me mata. Entonces aquí yo digo, me quito la vida. O que me deixa mais confuso nessa ocasião Lo que me deja más confundido en este momento ahora é que ele está fugindo para não morrer. es el que está huyendo para no morir E está pedindo para Deus matar. y está pidiendo a Dios matarlo. Note que é uma confusão mental No, desse eso moço. crea una confusión mental impresionante. Eu fico imaginando Deus olhando Yo me imagino a Dios mirando e pensando assim, y pensando así. se você quer morrer, volta lá. Entonces, si usted quiere morir, regresa allá entonces. Jezabel te mata e eu terceirizo o serviço. Jezabel te mata y yo no tengo que hacer ese servicio. Então ele tinha muita dificuldade para lidar com Entonces isso. tiene mucha dificultad con trabajar con personas. E um belo dia ele disse que queria morrer. Y encima de eso él decía que quería morir. E cuidado com o que você fala para Deus. Y cuidado con lo que usted dice para Dios. E Deus disse, eu vou arrumar outro para botar no seu lugar. Entonces yo voy a decir, entonces voy a poner a otra persona en tu lugar. Ele não estava falando sério, Él no estaba hablando en serio, mas Deus levou a sério. mas Dios lo hizo en Então serio. cuidado com o que você fala com Deus. Entonces cuidado con lo que usted habla a Dios. Porque se Deus levar a sério, Porque si Dios lo lleva a serio, você está perdido. usted también está perdido. Deus disse para ele, Dios le dijo a él, você unge Eliseu unge a Eliseo no seu lugar. y colócalo en tu lugar. E lá vai ele atrás de Eliseu. Y él va atrás, ahora va y consigue a Eliseo. E Eliseu está trabalhando no campo. Y Eliseo está trabajando en el campo. Quando Elias chama Eliseu Cuando Elías ya entonces llama a Eliseo para o ministério. para el ministerio, Eu não sei se você vai notar a diferença, no sé si usted va a notar la diferencia aquí, mas o segundo homem vai entrar em cena agora. mas el segundo hombre va Entrar em cena, vai a aparecer. entrar en la escena ahora. E ele é bem diferente de Elias, Y él es una persona bien diferente a Elías, no que diz respeito a se relacionar com pessoas. en lo que tiene que ver con relacionarse a otras personas. Se for para se relacionar com Deus, dá para escolher os dois. Si es para relacionarse con Dios, los dos, da para escoger de entre los dos. Até me parece que Elias é um pouco melhor do que Eliseu para se relacionar com Deus. Hasta parece que Elías es mejor para relacionarse con Dios que el mismo Eliseo. Mas a vida de Eliseu é muito mais fácil aqui na terra. Mas la vida de Eliseo es mucho más fácil aquí en la tierra, Porque ele sabe lidar com suas emoções. porque sabe manejar sus propias E ele emociones. sabe se relacionar com outras Ya sabe pessoas. relacionarse con otras personas. Quando Elias chama Eliseu, Cuando Elías llama a a Eliseo, primeira coisa que ele diz, la primera cosa que él le dijo, eu preciso cumprir algumas tarefas. yo necesito cumplir algunas tareas. Eu preciso ir à minha casa e me despedir de meu pai e de minha mãe. Yo necesito ir a mi casa y despedirme de mi padre y mi madre. Eu preciso matar os meus bois e tacar fogo em toda a aparelhagem. Entonces necesito matar mis bueyes y pegar fuego y acabar con todo lo que Porque eu tengo estou que hacer. entendendo que Deus está me chamando para um próximo nível. Porque estoy entendiendo que Dios me está llamando a un próximo Um nivel. local que não tem volta. Colocarlo como para que no tener E vuelta eu atrás. tenho família. Y yo tengo Eu familia quero me despedir y deles. quiero despedirme de ellos. Eu quero dar uma festinha. Yo quiero dar una fiestecita. Matar os bois para eu não ter para onde voltar. Matar los bueyes para no tener que regresar. Porque eu vou numa rota única. Porque yo voy a una ruta única. Eu vou caminhar com Deus. Yo voy a caminar con Dios. E o justo vive da fé, ele não retrocede. Y un justo vive por la fe y no retrocede. Ele vai adiante para a Él va al conservação da frente y va a alma. conseguir. E é isso que está acontecendo Y aqui. eso es lo que está pasando en este momento. Só que quem vai andar com ele é um cara que não gosta de gente. Entonces solo que el que va a caminar con él es el hombre que no le gustan las personas. Então ele continua a ter alguns probleminhas com Entonces él Elias. continúa teniendo unos problemitas con ellos. Ele sai de Gilgal, Él sale de Gilgal. ele passa por Betel, Él pasa por Betel, ele passa por Jericó pasa por Jericó e ele atravessa o Jordão. y atravesan el Jordán. Todas essas vezes, Y en todas las ocasiones Elias tenta paralisar Eliseu. Elías intenta paralizar a Eliseo. Elias diz para Eliseu, fica aqui porque o Senhor me enviou. Y Elías dice, quédate aquí hasta Porque o Senhor porque el enviou. Señor te envió.
E Eliseu disse, não, eu vou com você. Y Eliseo dijo, no, yo voy contigo. E Elias está dizendo, eu não quero que você vá comigo. Entonces yo digo, no, no quiero que vayas conmigo. Mas Eliseu falou, mas eu vou assim mesmo, porque Não, eu taquei pero fogo ele- nos meus bois. Elías dijo así, no, yo voy contigo, pues ya que Eu ya entrei num maté a los caminho que não bueyes. tem volta. Yo tengo un camino que no tiene E regreso. ninguém vai me parar nesse caminho. Ninguém me va a detener en este momento. Yo E comencé eu vou até o final. y yo voy hasta el final. E não interessa quem seja que tente me parar. Y no interesa quién me quiere parar. O meu alvo é Cristo. Mi árbol, mi blanco es E eu Cristo. estou seguindo com Ele. Y yo estoy siguiendo y caminando con Él. Então não adianta me tentar me parar. Entonces no intenten pararme. Fica em Gilgal. Fica ahí en Gilgal. Eu não fico. Yo no quedo aquí, no. Fica em Betel. Quédate aquí en Betel. Eu não fico. No voy a quedarme. Fica em Jericó. Entonces quédate en Jericó. Eu não fico. No me voy a quedar. Eu vou do outro lado do Jordão, você não vai. Entonces voy a cruzar el Jordán y usted no va a ir. Eu vou. Y yo voy. E lá foi o Eliseu. Y ya fue y cruzó también. Determinado. Determinado. Elias foi embora. Elías se fue. E antes de ir, Y antes de irse, ele tem uma conversa com Eliseu. él tiene una conversación con Eliseo. Você sabe que Deus vai me levar, Eliseu. Dice, Eliseo, tú sabes que Dios me va a llevar, ¿no? Então me pede o que você quer que eu te faça. Entonces dígame qué quieres que yo haga por ti. Eliseu disse, Entonces Eliseo le dijo, eu queria uma porção dobrada do Espírito yo sobre quiero una você. doble porción de tu unción. Eu queria ser um cara Yo extraordinário. quiero ser un cara extraordinario, Fenomenal. fenomenal. Provavelmente não vão nem lembrar de você quando eu estiver agindo. Probablemente ni me voy a acordar de ti cuando crezca. E parece que é Deus fazendo isso. Entonces parece que es Dios mismo haciendo eso. E Elias disse, Y Elías le dijo, dura coisa me pediste. dura cosa, difícil cosa me has pedido. Note que ele não está muito afim que Eliseu receba. No estoy muy cómodo con que usted reciba eso. Ele falou, dura coisa me pediste. Entonces, dura cosa, difícil cosa me has pedido. Mas por que você está falando difícil? ¿Por qué está diciendo que es Se difícil? não é você que vai dar. Si ele no es disse. usted el que lo va a hacer. Deixa eu me relacionar com Deus do jeito que eu quero. Entonces déjame relacionarme a Dios con la forma en que yo quiero. E aí aconteceu. Y ahí aconteció. Elias foi embora Elías se fue e Eliseu inicia o ministério. y Eliseo inició su ministerio. Oxa, as coisas mudaram. Las cosas cambiaron. A escola de profeta cresceu. Entonces la escuela de profetas comenzó a Eliseu crecer. tem que ampliar a escola de profeta. Eliseo tuvo que ampliar la escuela de Porque tinha profetas muitos alunos agora. porque tenía muchos estudiantes Não tinha ahora. muitos alunos na época de Elias. Elías no tenía muchos alumnos, Mas Elias era difícil de lidar com gente. mas Elías era difícil trabajando con personas. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Si una persona te dice que usted es un caballo, es mentira, posiblemente es mentira. Se 5 pessoas disserem que você é um cavalo, pode ser um complô. Si 5 personas te dicen que eres un caballo, puede ser un complot. Se 20 pessoas disserem que você é um cavalo, compra uma ferradura. Si 20 personas te dicen que usted es un caballo, compra herraduras. Então pare para pensar. Entonces pare para pensar. Será que todo mundo cruzou seu caminho e não sabia lidar com você? Entonces, ¿será que todo el mundo cruza su camino, no sabe usted lidiar con ellos? Ou será que você não sabe lidar com ninguém? ¿O será que usted no sabe trabajar con nadie? Então nós vamos olhar Eliseu se relacionando agora. Entonces vamos a ver cómo Eliseo se relaciona Agora a ahora. escola de profeta está cheia de alunos. Ahora la escuela de profetas está llena de O alumnos. negócio está crescendo. El negocio está creciendo. Elias era um homem de Deus, Elías es un hombre de Dios. mas sabia lidar com gente. Então anda sozinho. Entonces Elías no sabía trabajar con gente, por eso estaba solo. Eliseu sabe lidar com gente. Eliseo trabaja con personas. Então ele está rodeado de pessoas. Entonces él está rodeado de personas. É assim que funciona. Es así que funciona. A escola está crescendo. La escuela está creciendo. Os homens têm liberdade para ir até Eliseu. Los hombres tienen libertad para aproximarse a Eliseo. Está crescendo. Está creciendo. Podemos ampliar. Podemos ampliar. Ele diz, claro, ampliem. Podemos, sí, claro, A amplíen. companhia dele era tão boa que disseram, o senhor não pode ir com a gente. Y la compañera de ella es tan buena, ¿por qué no nos acompaña? Ele diz, é claro que eu vou. Claro que vamos. O problema apareceu quando o machado caiu. El problema aconteció cuando el hacha cayó en el agua. E eles chamaram Eliseu. Y ellos llamaron a Eliseo. Não tiveram medo de dizer o que tinha acontecido. No le tuvieron miedo de decirle a Eliseo lo que había pasado. Eu imagino se dissesse isso para Elias. Entonces, imagina que usted le dijera eso mismo a Elías. Ah, amaldiçoou o cabo, o machado, as pessoas. E todo Puede ser mundo. maldecido a las personas, al hacha, a todo el mundo. Pare para pensar. Pare para pensar en eso. O tempo passou. El tiempo pasó. Uma mulher começa a olhar para Eliseu. Una mujer comienza a mirar a Eliseo. Uma mulher rica, Una mujer de mucho dinero, rica, poderosa, poderosa, bem casada, bien casada. olhou para Eliseu Miró para Eliseo e disse, y le dijo, eu vejo que ele anda com Deus. y dije, este hombre anda con Dios. Eu vou trazer ele para comer na minha casa. Voy a traerlo para que coma en mi casa. Elias está comendo coisa dos corvos. Elías está comiendo comida con los cuervos.
Eliseu está comendo comida numa mesa de uma mulher rica. Y Eliseo está comiendo comida en la casa de una mujer rica. Dois homens de Deus, Dos hombres de Dios, de vidas tão distintas. de vidas tan diferentes. Nós precisamos escolher quem queremos ser. Nosotros tenemos que escoger quién queremos ser. Quem aqui quer morar no céu, levanta a mão. ¿Quién quiere vivir aquí en el cielo? Levante la mano. Quem quer ser como Elias no relacionamento? ¿Quién pra quiere lidar ser com como pessoa? Elías en los relacionamientos? Levante la mano. Pois é. Tá vendo? Porque dá para ser crente Está viendo cómo da para ser creyente. e ter vida boa com Deus Y puede ser creyente y tener vida buena con Dios. e uma vida boa com Y pessoas. también una vida buena con las personas. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, Todas las veces que pasaba por Sunem, Eliseo, tinha uma mulher rica para receber. había una mujer rica que lo recibía. Ela fez um quarto para ele. Incluso le construyó un cuarto para él. Cama, mesa, cadeira. Cama, mesa, silla. Elias não tinha nada disso. Y Elías no tenía nada de eso. O que é isso? Isso é crente. ¿Qué es eso? Eso es ser creyente. Deu comida uma vez, ele volta sempre. Y yo, eso es ser creyente. Yo le invité una vez y él siempre continúa regresando. É igual pombo, deu comida, água e abrigo. Igual que, Pombo. igual que la paloma. Ella le da comida, agua y ella se continúa regresando. É isso aí. Todas as vezes que passa por lá, Todas las veces que pasa por allí, entra para comer. entra para comer. Olha que maravilha. Oye, qué maravilloso es. Um belo dia ele está deitado Un día lindo, él está así acostado e ele começa a pensar no que aquela mulher fez por ele. y él comienza a pensar en lo que aquella mujer había hecho por él. E ele começa a tentar achar uma maneira de recompensá-la, Él está pensando en una manera de recompensarla. porque ele se preocupa com os outros. Porque él se preocupa con las otras personas. Então ele chama o rapaz que trabalha com ele. Entonces llama al jovencito, al que trabaja con él. Essa mulher é tão generosa. Esta mujer es tan generosa. Chama ela aqui que eu vou ajudá-la. Llámala a ella porque yo quiero ayudarla. E a mulher Y vem. la mujer vino. E ele pergunta a ela: você precisa de algo? Y él le pregunta a ella, ¿usted necesita de algo? Ela disse: não preciso de nada. Y ella, no necesito nada. Eu habito no meio do meu povo. Yo habito en el medio del pueblo. E ela vai embora. Y ella se va. E aí ele conversa com o garoto Ahí conversa con su asistente, ahí con el joven. e diz para ele: ela nos ajuda tanto. Y él le dijo, ella nos ayuda tanto. O que podemos fazer por ela? ¿Qué tú crees que podemos hacer por ella? Olha com quem ele está conversando. O mira con quién él está conversando garoto. ahora. Con un jovencito. Ele está pedindo a opinião do garoto. Él está pidiendo la opinión Ele al está pedindo a jovencito. visão do garoto. Él está pidiendo una visión al jovencito. Muitas vezes quem vai te dar visão e pode trazer bênçãos Muchas veces la que te puede dar visión y bendición são pessoas improváveis. son personas improbables. Quem trouxe a cura para Naamã ¿Quién trajo la cura para Naamán? foi uma menina que entrou pelas portas do fundo como escrava. Fue una niña que trabajaba allí, que trabajaba como esclava. Não negligencie pessoas pequenas. No negligencia o rechace personas pequeñas. Porque às vezes pessoas que aparentemente não te traz nada, traz a solução para sua vida. Porque a veces las personas que aparentemente no te traen nada son las que te traen la solución a tu vida. Eliseu está conversando com Geazi. Eliseo está conversando con Jesse. E Geazi diz: eu sei uma coisa que ela precisa. Y Jesse le dijo, yo sé de algo que ella quiere. Ela não tem filho e o marido dela já é velho. Ella no tiene hijo y el marido de ella es viejo. Eliseu disse: então chama. Entonces Eliseo dice, entonces llámala. E ela veio. Entonces ella vino. E Eliseu disse: Y Eliseo le dijo, daqui a um tempo você vai ter um filho. de aquí a un tiempo usted va a tener un hijo. E ela pensou no marido. Y ella pensó en el marido. Já não estava com tanta habilidade. No estaba mucho performance, ¿eh? Performance foi bom, é? Suavizou. Ok? Então você precisa de um milagre. Entonces precisa de un milagro realmente. Ela falou para o profeta: Ella le dijo al profeta, não minta para mim. no mientas para mí. Esse homem não faz mais nada. Ese hombre no hace más nada. Mas presta atenção na beleza dos relacionamentos. Entonces mira la belleza de las relaciones. O tempo passou. El tiempo pasó. A casa de Eliseu está cercada pelo exército inimigo. La casa de Eliseo está cercada por el ejército enemigo. E o garoto que trabalha com ele abre a porta de manhã. Y el jovencito que trabaja con él abre la puerta de E mañana fica apavorado y queda asustado quando ele vê o exército do inimigo. cuando vio todo el ejército del enemigo. Então Eliseu se aproxima da porta Entonces Eliseo se acerca a la puerta e olha para o
exército inimigo. y mira al ejército enemigo Olha para o menino. y mira al joven, Olha para o exército. y mira al ejército E olha para o menino. y mira al O joven menino está tremendo. y el joven está Eliseo está temblando tranquilo. y Eliseo está tranquilo. O menino está tremendo. El jovencito está temblando E Eliseu está y tranquilo. Eliseo está tranquilo. Por que que eles estão vendo a mesma coisa? Porque ¿cómo es que ellos consiguen ver la misma cosa E está tranquilo. y uno está E o tranquilo outro está tremendo. y otro está temblando? Porque o está tremendo é um menino. Porque el que está temblando es el jovencito. E quem está tranquilo é um homem. El que está tranquilo es el Quanto hombre. mais rápido você se torna uma mulher de Deus e deixa de ser menina. Entonces es importante que usted se torne un hombre de Dios y deja de ser niño. E mais rápido você aprende a lidar com as coisas Y desafiadoras. cuando usted hace ese cambio, usted más rápido comienza a manejar cosas É o específicas. mesmo problema para os dois. Es el mismo problema para los dos. Mas as pessoas se comportam de forma diferente. Mas las personas se comportan de una forma diferente. Quanto mais perto você está de Deus, Cuanto más cerca usted esté de Dios, não interessa o tamanho do gigante. no interesa el tamaño Não del interessa gigante, o tamanho da oposição. no interesa el tamaño de la oposición. Deus te dá a segurança Dios te da de seguridad que você vai vencer. de que usted va a vencer. E é assim que Y es funciona. así que funciona. Quando nós olhamos para isso, Cuando no miramos eso, nós vemos Eliseu nosotros vemos a Eliseo fazer uma oração pelo garoto. haciendo una oración por el jovencito. Abra os olhos deste garoto, Senhor, Dice, abre los ojos de este joven para ele ver o que eu estou vendo. para que él vea lo que yo estoy viendo. Olha que coisa maravilhosa. Mira qué cosa maravillosa. Duvido que Elias faria essa Yo oração. dudo que Elías hubiese hecho esa oración. Fica quieto, garoto, que está tudo sob Quédate controle. quieto ahí, joven, quédate quieto, que está todo Você en não vê control. nada porque você não sabe. Usted no entre nada ni converse nada que usted no entiende. Eu sou Elias. Yo soy Elías. Eliseu não. Eliseo no. Eliseu olhou e viu o menino tremendo. Eliseo miró y miró al jovencito E o temblando. menino viu Eliseu firme. Y el jovencito vio a Eliseo E firme. Elias olhou e viu o menino tremendo. Y el jovencito temblaba. E o menino olhou e viu Elias firme. Y el jovencito miraba a E Eliseo Elias firme. disse, eu quero que pare essa tremedeira. Y yo creo que pare esa temblequera aquí Então, ahora. Senhor, abre os olhos do menino. Entonces, Señor, abre los ojos de este joven. Está na hora de você começar a andar com gente que vê coisas que você não vê. Y está en la hora, en el momento que Que usted vive coisas que você não vive. que usted camine con personas que no están Experimenta viendo lo que cosas uno está viendo y experimente cosas que usted Que você está ainda não experimentando. experimentou. Está na hora de você mudar de nível. Usted está en la hora de usted cambiar de nivel. Eliseu ora pelo menino Eliseo ora por el jovencito que está tremendo. que está temblando. E Eliseu diz, Y Eliseo dijo, abra os olhos desse menino. Senhor. abre los ojos de este joven. E o menino que estava assim olhando o exército do inimigo. Y el joven que estaba temblando mirando el ejército del enemigo, Quando ele olha para trás, cuando él mira para atrás, tem carro e cavaleiro de fogo. ¿sí? Carros e cavaleiros de Tienen fogo. carros y caballos de fuego. Eu imagino que a tremedeira foi. Y imagino que la temblequera fue disminuyendo. Pausada. E ele deve ter pensado, Y me imagino que él debe haber pensado, ele já estava aqui antes? él estaba aquí antes de esto. Por isso que tu não estava tremendo. Por eso que tú no estabas temblando. Está na hora de você começar a andar com gente diferente. Está en la hora de usted comenzar a caminar con personas diferentes. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Déjame un paréntesis aquí rapidito. Pedro está preso. Pedro está preso. E há oração em favor dele na casa de Maria, mãe de João Marcos. Y la oración a favor de él en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Enquanto Pedro está dormindo, En cuanto Pedro está durmiendo, as mulheres estão orando. las mujeres están orando. Homem dormindo, El hombre durmiendo, mulher orando. mujer orando. Deus envia um anjo para a prisão, Dios envió el ángel a la prisión um alvará de soltura, para, um documento para con soltar un ele. documento para liberarlo. O anjo chegou lá, El ángel llegó allí, acordou Pedro lo levantó, e falou, vamos embora, meu lo filho. despertó y dijo, vámonos hijos de aquí. Pedro achou que estava sonhando. Pedro él pensaba que estaba soñando. De repente a porta abriu De repente la puerta se e abrió Pedro está na rua. y Pedro está en la calle E o ya. anjo foi embora. Y el ángel se fue. E Pedro correu para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Y Pedro corrió a la casa de María, la madre de Juan Marcos. E quando ele chega lá, ele bate na porta. Y cuando llega allá toca la puerta E não abrem a porta para ele logo no início. y ella no abre de repente la puerta rápido. A porta da prisão abriu para Pedro, sim ou não? La puerta de la prisión abrió para Pedro, ¿sí o no? Sim ou não? Sí. A porta da prisão abriu para Pedro. La puerta de la prisión abrió para Pedro, ¿sí o no? A porta da casa de Maria abriu para Pedro. La puerta de María abrió para Pedro. Mas a porta da prisão abriu para Pedro? Não. Ela abriu para o anjo. No, la puerta de la prisión no abrió para Pedro, No abrió para el ángel. Você tem que andar com gente que abre porta, que você não Usted pode tiene que abrir. andar con gente que abre puertas que usted no puede abrir.
Quando ele chega na casa de Maria, o anjo está com ele. Cuando llega a la casa de María, el ángel está con él. Então a porta não abriu. No, por eso la puerta no abrió. Está na hora da sua vida mudar de fase. Entonces usted tiene que estar en la vida, andar con gente que haga las cosas fáciles. Quando Deus quer mudar a sua vida, Cuando Dios quiere cambiar su vida, Ele começa a mudar pessoas que vivem ao seu redor. Él también comienza a cambiar las personas que quedan a su alrededor. É importante que nós vejamos isso. Es importante que nosotros veamos eso. Eliseu dá essa oportunidade ao garoto. Eliseo le da esa oportunidad al jovencito. Ora, pedindo para que ele veja. Ora para que él vea, E ele vê. y él vio. O tempo passa. El tiempo pasó. Essa mulher que recebeu Eliseu, Esa mujer que recibió a Eliseo, ela recebeu uma informação que deveria fugir por causa da fome. ella recibió una información que debería haber huido por causa de la forma que aconteció. Tempo depois, Un tiempo después, ela volta para suas terras, ella regresa a sus tierras, as quais ela tinha abandonado. las cuales ella se había abandonado. Eliseu não está mais ali. Eliseo ya no estaba allí. Mas escute o que eu vou lhe falar. Mas escucha lo que te voy a decir ahora. Ela tinha deixado tudo para fugir. Ella había dejado todo para huir. Mas quando ela ajudou Eliseu, Mas cuando ella ayudó al profeta Eliseo, ela disse o seguinte: ella dijo lo siguiente: vejo que este que passa sempre por nós, mira que este que siempre que pasa por aquí, Deus está dentro dele. Dios está dentro de E él. é por causa de Deus Y por causa de que eu Dios quero abençoar o que yo profeta. quiero bendecir al O profeta. profeta não estava mais lá. El profeta no estaba allí más. Na ocasião que ele queria ajudá-la, En la ocasión que quería ayudarla, ele disse: posso pedir alguma coisa ao rei? ella dijo, le puedo pedir cualquier cosa al rey Ou alguma coisa ao comandante? o cualquier cosa al comandante, al general. Ela disse: eu não preciso de nada. Y ella dijo, no preciso de nada Mas de eso. agora ela não está mais lá. Mas Agora ele não está Mas mais el lá. profeta ya no está allí con ella. Mas Deus continua com ela. Mas Dios continúa con ella. Você consegue entender isso? ¿Usted consigue entender eso? O rei está conversando com um garoto que trabalhava com Eliseu. El rey está conversando con el jovencito que trabajaba con Eliseo. E ele pede que o garoto conte uma história para ela. Y él pra pide ele. que el jovencito le cuente una historia a E él. qual é que é a história que ele lembra? ¿Y cuál era la historia que él recordó? A história da mulher que recebeu. La historia de la mujer que los recibía. A história de relacionamentos. La historia de las relaciones. A diferença de Elias para Eliseu La diferencia entre Elías y para Eliseo é que Elias tinha casa. es que Elías tenía casa. Eliseu tinha casa, perdão. Eliseo tenía casa. Ele tinha família. Él tenía Ele familia. mantinha relacionamentos. Él mantenía las relaciones. Nem sempre eram fáceis. Ni siempre eran fáciles. O tempo passou. El tiempo pasó. Eliseu vai profetizar Y Eliseo, que vai ter comida. Eliseo va a profetizar que va a haber comida. Um comandante diz o seguinte: Y el comandante le dice al isso é siguiente: impossível. eso es imposible. Quem disse? Foi um comandante. Quien lo dijo fue el comandante, el general. Sabe o que Eliseu disse? ¿Y sabe lo que dijo Eliseo? Vai ter comida, Va a tener comida, mas você não come. mas usted no va a comer. Porque Eliseu resolvia problemas Porque Eliseo resolvía los problemas dele de él com a pessoa con las personas e não no coletivo. y no en el colectivo, a nivel colectivo. Se o comandante dissesse isso na época de Elias, Si el comandante decía eso en la época de Elías, sabe o que Elias poderia dizer? ¿sabe que Elías podría haber dicho? Amanhã ninguém come nada. Entonces mañana nadie va a comer. Nós precisamos aprender a controlar nossas emoções. Entonces necesitamos aprender a controlar nuestras Que emociones. Deus Y Dios possa nos dar esse entendimento. nos puede dar ese entendimiento. Nossa vida com Deus, Nuestra vida con Dios ela deve seguir o padrão debe seguir un patrón. de Elias ou de Eliseu. Puede seguir un patrón de Elías o de Eliseo. Os dois colocaram Deus no altar dentro de si. Los dos colocaron a Dios en su altar, en su propio altar. Mas quando nós descobrimos que viver nesta terra Cuando nosotros descubrimos que vivir en esta tierra também é um propósito de Deus, también es un propósito de Dios, vamos viver da melhor maneira possível, vamos a vivir de la mejor manera posible, aprendendo a lidar com pessoas. aprendiendo a administrar o manejar personas. Eu espero que você saia daqui no Eu final espero- desta tarde, Yo espero que usted salga de aquí al final de esta tarde investindo em você, invirtiendo en usted mismo, para que você aprenda a lidar com gente, para que usted aprenda a manejar personas, porque isso é extraordinário. porque eso es extraordinario.